Você é uma desistente. Essa foi uma mensagem que uma das minhas amigas recebeu do ex-marido dela. E não por acaso eu ouvi muitas coisas do tipo, inclusive essa frase há uns 2 anos atrás, de uma pessoa, assim como eu também já escutei do meu ex-noivo, alguns anos atrás, que a minha vida nunca mudaria, que eu nunca sairia do lugar. E assim também como eu ouvi, sei lá, com uns 10 anos de idade, da madrasta da minha irmã, que se eu não ficasse bem quietinha, ninguém ia gostar de mim. Tá pronta para essa conversa? Eu quero falar agora com o eu do passado e era exatamente o que eu gostaria que alguém tivesse falado comigo ao longo da minha vida. Essa semana agora eu compartilhei um pouco da minha história no Instagram e assim como 90% das pessoas, eu tive muitos empecilhos de questões minhas pessoais que eu nunca entendi. Eu sempre fui uma criança problemática. Eu digo problemática porque ninguém nunca me entendeu. Eu sempre tive questões sensoriais, eu sempre tive um contato desde muito cedo com o abandono, como grande parte das pessoas também. E eu segui uma vida de começar e não terminar, começar e não terminar, começar e não terminar. Por ter grandes habilidades, por ter facilidade de aprender muitas coisas, eu tive muitos problemas. E o maior deles foi que eu nunca conseguia terminar nada. Eu nunca conseguia ter a tal disciplina, o tal foco, a tal força. E eu sempre pensava, o que tem de errado comigo? As pessoas de fora me apontavam muitos dedos, né? Porque quando você tem uma personalidade forte, quando você é uma criança diferente, quando você sempre coloca as suas barreiras, né, os seus limites para as pessoas, isso sempre é um motivo de muita problemática. E essas frustrações nunca me impediram de dar um novo passo, por mais doloroso que fossem. Então, essa conversa de hoje é para o eu do passado e para os desistentes. A maioria das pessoas crescem com a mentalidade de que se eu não fizer agora e não dar certo, não é para mim. Eu vou abandonar essa coisa para lá, não é mais comigo, não quero mais saber disso. Porém, eu percebi 30 anos depois, e com 32 anos eu confirmei que é muito além. Existe aí um gap enorme entre o sonhar e o realizar, porque o sonhar, todo mundo sonha. Todo mundo sonha em ter algo novo, todo mundo sonha em viver melhor, todo mundo sonha em estar melhor, todo mundo sonha em viajar para fora do país, todo mundo sonha em fazer arte, mas sonhar não significa nada. Então esse gap entre sonhar e concretizar, as pessoas ficam tipo, tá, e agora? O que eu faço? Eu percebi que, começando por mim, eu tinha que parar de dar desculpas. Eu vou te dar um exemplo porque isso é muito genérico. Eu comecei muito nova, vendendo tudo que eu podia vender, fazendo tudo que eu podia fazer, teatro, cinema, e quando as coisas chegavam perto de dar certo, acontecia alguma coisa misteriosa, alguma força do além que me fazia pular fora. Depois disso, eu comecei com os 16, comecei um brechó com meu amigo, uma marca de biju, nananana. Quando as coisas começaram a dar certo, eu pulava fora. Depois começou a marca, nesse caso em específico, aconteceram questões familiares, foram muito complicadas, problemas pessoais, dos quais eu era muito nova e eu não tive força de seguir adiante e sair fora. Tentei voltar com a marca de novo, tentei. Os problemas vieram, falta de grana de verdade, porque eu saí de casa, de fato, cortei laço com o meu padrinho, com 25 anos, então eu sofri muito. E também questões, falta de dinheiro, passei fome, enfim, coisas horríveis. Tentei de novo, tentei e pulei fora. Dentro disso, eu sempre pensava que
algo misterioso nesse processo iria acontecer e eu iria ser beneficiada por alguma força mágica, como eu já tinha falado para você. Mas, por incrível que pareça, essa força mágica não existe. E eu quero te falar, se você já foi chamada de desistente, se alguém já te disse que você não vai dar certo, se alguém disse que o que você faz não é bom o suficiente, se alguém disse pra você que ninguém quer te ouvir, eu quero te dizer que as pessoas falam mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas são ruins. E quando a gente entra num embate com uma pessoa, o que ela vai fazer é te ferir. Eu, no meu caso, quando entro em algum embate com alguma pessoa, essa pessoa nunca vai me atingir no meu ponto forte, que é o meu trabalho, que é a minha vida bem-sucedida financeiramente, diga-se de passagem, hoje em dia, que é as coisas que eu construí. Essas pessoas, então, elas sempre vão pegar no seu ponto fraco. Então, se você não se encontrou na sua vida, profissionalmente falando, com certeza vão jogar na sua cara que você é uma desistente. E eu quero te dizer que as pessoas vão falar isso mesmo. Talvez, no fundo, elas nem estejam tão bem resolvidas assim. Mas é importante você, principalmente se você é artista, manter a tua confiança, porque o começo de algo é sempre muito complicado. As pessoas vão rir de você, as pessoas vão debochar de você, as pessoas não vão comprar de você, as pessoas vão ser horríveis. E no final elas vão falar: ai, que bom que você deu certo. E vão falar que você é incrível, que estão do seu lado. Mas saiba, nesse gap do sonhar e conquistar, há um vazio muito profundo que você deve sentir. E você sabe que não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali para te acudir. Raras são as pessoas. Eu, por exemplo, quando comecei no meu trabalho atual, chegou um momento em que na minha casa pingava, a gente deitava na cama, pingava água na minha cabeça, entendeu? Não tinha ninguém ali. Todos os meus amigos de faculdade, que se diziam meus amigos, me abandonaram. Raríssimos foram os que ficaram, pouquíssimos, na verdade. Poderia contar aqui agora rapidamente 3. E eu sempre estava ali para as pessoas, sabe? Mas eu percebi que nesse momento eu precisava fazer por mim. Então, o que é que eu fiz para manter essa disciplina que eu nunca tive, porque eu sempre fui uma desistente? Eu acordava, né, quando eu comecei meu trabalho na área da beleza, eu sabia que eu precisava sair da pindaíba. Eu sabia que eu precisava me mover. Eu sabia que eu não poderia chegar em salão nenhum começando porque não iriam me dar uma oportunidade. Eu pedi inúmeras vezes para inúmeras pessoas irem na minha casa para eu mostrar o meu trabalho de forma gratuita e muitas delas me disseram não. E tudo bem, né? Ninguém tem esse compromisso com a gente. Então, a partir do momento que eu entendi realmente que, eu tô sozinha, no máximo, meu amigo Cássio, por telefone, minha amiga Yandara e minha amiga Catarina, que a gente trocava muita ideia, e o meu companheiro estavam ali para mim, mas ninguém. Eu simplesmente acordava todos os dias tendo uma coisa em mente. Há 2 anos atrás, eu preciso fazer com que isso funcione, gostando ou não. Não gosto da área da beleza, que foi o caminho que me surgiu, que foi o caminho que me apareceu e foi a coisa mais barata que eu poderia começar sem R$1, com R$35. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer com que isso dê certo. Então, eu vou pegar a minha vergonha, porque eu tinha muita vergonha que as pessoas me vissem errando.
Eu sempre tive muita vergonha que as pessoas me vissem começando algo de novo. Eu sempre tive muita vergonha das pessoas verem que eu não tinha mais a vida que eu tinha antes. Eu tinha muita vergonha dos meus amigos da faculdade chegarem na minha casa, no Jacaré, e falarem: nossa, Júlia, na sua casa não tem nem controle, você não tem R$150 para dar um controle? Não, eu não tinha. Eu não queria mais dar brecha e não queria mais ouvir o que não importava. Então eu peguei e acordava todos os dias com um único foco em mente. Essa semana eu vou fazer 2 modelos. Eu preciso arrumar, porque dessa forma eu comecei a pegar o hábito de gravar conteúdo, mostrar meu trabalho, contar histórias, e foi assim por muito tempo. Até a coisa deslanchar, né, em que eu estava com a agenda cheia, em que o meu trabalho começou a ser desejado por outras pessoas, em que as pessoas começaram a realmente soltar uma grana para estar comigo, demorou aí uns 9 meses, o que é muito rápido se for parar para pensar em relação a outras pessoas. Porém, eu fazia esse processo de conteúdo, de falar, de estar na internet todos os dias, de forma incansável. Estando na minha casa, eu atendia num apartamento bonitinho, super simples, mas eu não tinha ar. No começo a gente não tinha nem ventilador, né? Era um ventilador de metal enorme, desse tamanho, que o meu sogro deu pra gente, porque no começo do meu relacionamento, como eu tive uma mudança roubada, mais uma luta aí que a gente passa, né? Eu comecei minha casa do 0, não tinha fogão e tinha só uma panela elétrica, e muitas das coisas vieram da casa do meu sogro e da madrasta do Júlio. E era o que eu tinha. Esse ventilador era um tufão, fazia brrr, muito barulho e, cara, eu fui incansável, assim, incansável. Então, se hoje você é chamado de desistente, eu te falo assim, tipo, especialmente, procure algo que você se sinta confortável para se desenvolver. Não espera que alguém da sua família, algum amigo, de repente até o seu marido, nesse caso, vai te impulsionar, porque as pessoas não vão. Muito pelo contrário. Quando elas verem que você está vulnerável, quando elas verem que a coisa não deu certo de primeira, elas vão falar: eu te avisei. Proteja a sua autoestima como mulher, como empreendedora. E, cara, nunca é tarde pra gente começar alguma coisa. Eu, na faculdade, conheci a Ana Maria, que ela na época tinha 60 anos, uma mulher incrível. Trabalhou com carnaval, eu fiz moda, então ela trabalhou com carnaval, ela trabalhou com teatro, ela era foda pra caralho, tipo, ela era muito foda. E ela me falou isso, e cara, é verdade mesmo. Que bom que no meu caso eu fui chamada de desistente, sabe por quê? Porque quando eu vendia bolsinha com a minha irmã pelos shoppings do Rio, eu estava aprendendo coisas que, sem essas tantas coisas que eu aprendi na área da moda, hoje meu trabalho não teria a profundidade que ela tem, sabe? Então eu sei que vai doer. O gap, que é como a gente falou, que o gap entre o sonho e a realização é um abismo assim imenso. Mas confia em você, se desenvolve devagar, não tem pressa. A gente não concorre com ninguém, porque cada pessoa tem uma bagagem de vida, cada pessoa tem um tempo. E daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim: caraca, deu certo. Eu acredito que o caminho é a gente se sentir confortável dentro do nosso próprio caminho, do nosso próprio espaço, que automaticamente as coisas elas vão se desenvolver. Quando eu era mais nova, eu falava: meu Deus, eu nasci para ser uma estrela. Eu nasci para brilhar, gente. O que está acontecendo que está dando tudo errado? O que está acontecendo que eu estou passando fome?
que tá acontecendo aqui? Que minha família me odeia. Foi do mundo contra a Júlia, né? E, cara, parando pra pensar friamente, se eu tivesse seguido com a marca com responsabilidade, se eu tivesse seguido a marca com perseverança, se eu tivesse seguido a marca com foco e mais cabeça, porque eu era muito nova, eu com certeza a coisa teria dado certo. Mas a gente se ludibria no caminho, né? Com álcool, drogas, rock and roll, o mundo. E tudo também acontece no tempo certo. Então, às vezes, você só está insatisfeito porque você não encontrou o caminho que você precisa seguir, sabe? E se você não está confortável, não sinta vergonha em tentar de novo. Porque eu sei que a gente não quer ser visto errando, não quer ser visto aprendendo, dando errado, mas dar errado faz parte mesmo. O que você não pode fazer é ver que as coisas estão dando errado e parar. Porque assim como eu, você vai ficar doente. Então eu vou te falar para finalizar essa conversa, uma coisa que uma amiga minha me falou, e eu falei pra ela, cara, eu não sei o que fazer, eu sempre fui muito criativa, eu não sei o que fazer. E Andara, né, no caso. Ela tava em Londres, eu tava no Chile. E aí ela falou pra mim, minha amiga, foi uma das coisas mais bonitas que alguém já me falou. A criatividade, ela é como uma árvore. Essa árvore pode ser cortada, mas as raízes, elas estão lá. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas raízes vão se desenvolver. Então, só acha algo que você se identifique, você começa e as coisas vão dar certo. Não espera você começar para ter todas as parafernálias que as pessoas enormes têm, porque você vai começar e pode perceber que não é aquilo que você quer. Quando a gente começa pequeno, quando a gente começa com pouco, é claro que eu não estou romantizando pobreza, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre na área da beleza, por exemplo, começar na tua casa, começar com o que você tem agora, você vai ter espaço para criar, para se desenvolver e assim as coisas vão funcionar. Foi assim comigo, foi assim com os 3 pessoas que eu mais admiro assim na minha vida, que são o meu padrinho, o pai da minha irmã e hoje o pai do Júlio. Eles começaram muito pequeno, com muitas dificuldades. E ao longo do caminho eles foram desenrolando as coisas, sabe? E eu acho isso tão bonito. Eu acho tão incrível essa força do começar. Tem muito poder em começar. Então, pela última vez eu te digo, não tenha medo das pessoas te verem errando. Errar faz parte do desenvolvimento. Então eu quero deixar aqui um beijo grande, essa conversa assim que eu gostaria de ter tido comigo, ou que alguém tivesse essa conversa comigo quando eu tinha, sei lá, quando eu era muito nova, de repente adolescente. Não tenha medo do processo, porque é no processo, no meio do caminho, que as coisas se reestruturam. Não tenha vergonha de você, não tenha vergonha no seu trabalho. No final das contas, as pessoas estão ocupadas demais com elas mesmas. E você pode perceber que quem vai falar mal de você é porque não está construindo muita coisa. Porque se ela estivesse construindo, ela não estaria perdendo, desprendendo essa energia do tempo dela. Se você está na dúvida, se você não sabe por onde começar, se você não sabe o que fazer, centraliza a tua cabeça, vê se você está confortável onde você está, se você gosta de fazer o que você está fazendo e só segue. Disciplina de fazer todos os dias, um pouco, porque por mais que você não poste, às vezes você está fazendo muita coisa em prol do seu crescimento. De repente, você está indo para a academia, mudando o seu corpo, você está se alimentando melhor, você está criando e logo depois você joga isso para o mundo. Então, um grande beijo. Eu espero que você se sinta tocada como eu me senti assim. E principalmente se você é empreendedora, proteja a tua autoestima, sabe?
Existem sim pessoas que vão comprar de você, existem sim pessoas que vão se identificar com você. Então, protege a tua autoestima, a autoestima da tua arte, porque você também é especial para alguém. Combinado? Então, um grande beijo, um beijo e tchau, tchau.